Olá, meus Krugeros rebutados, olá, minhas Krugeras rebutadas. Eu sou Otávio Gaista, o Super 8. Chegou o dia de fechar a revisão da franquia de A Hora do Pesadelo. Esse capítulo de hoje, assim como o Novo Pesadelo, o Retorno de Freddy Krueger, não dá sequência àquela linha do tempo original que a gente estava acompanhando ao longo de 6 vídeos. Na verdade, esse aqui é ainda mais independente, já que é um reboot total, enquanto o Novo Pesadelo ao menos considerava os filmes anteriores como filmes. Bom, mas não vamos me enrolar, não, vamos logo direto ao ponto, ao que interessa, ver o que rolou em... Após 27 anos de existência, a New Line Cinema, que começou no porta-malas de Robert Shaye como uma distribuidora independente, tendo se tornado também uma produtora independente na década de 80, perdeu essa sua independência ao ser comprada pela Turner Broadcasting System em 1994. Tanto que durante a produção do filme 7, as coisas já estavam começando a ficar diferentes por lá. Mas as coisas começaram a mudar mesmo a partir de 1996, quando foi fundida com a Time Warner, e sobretudo em 2008, quando foi fundida com a Warner Bros. Pictures, momento esse em que Robert Shaye, não se dando bem com a nova política da empresa, acabou saindo fora. Mas não foi a saída dele que mudou a essência da New Line Cinema. Na verdade, desde que foi vendida, os filmes recebiam orçamentos mais elásticos, mas com isso também chegaram regras rígidas e grandes cobranças para atender às demandas dos executivos. Então, a partir de 2008, com um novo quadro de executivos tomando conta das marcas, sem apego às franquias, o estúdio se associou à produtora Platinum Dunes, do Michael Bay, para realizar uma safra de remakes de grandes clássicos do terror. Então, ao longo da década de 2000, rebutaram O Massacre da Serra Elétrica, Horror em Amityville, Sexta-feira 13 e, no fim da década, chegou a vez de rebutarem A Hora do Pesadelo. Isso sem qualquer envolvimento do Wes Craven, que na verdade só descobriu que o filme estava sendo feito no início da produção. Desta forma, ficaram responsáveis para escrever. Olha, dizer quem de fato foi o roteirista desse projeto é um desafio, porque o roteiro passou por mais de 15 rascunhos e no final foi uma mistureba de 4 desses rascunhos. Estão creditados Wesley Strick e Eric Heisserer, mas o Heisserer mesmo disse que muito pouco do que ele propôs apareceu no corte final. Já para dirigir, a Platinum Dunes queria um tal de Samuel Baer, que já tinha sido chamado para dirigir outros remakes da produtora, mas havia negado. O curioso é que ele tinha no currículo a direção de clipes clássicos como Smells Like Teen Spirit, do Nirvana, além de comerciais para marcas como Chrysler e Nike. Mas filme mesmo ele nunca tinha dirigido. E só aceitou esse job aqui depois que recebeu um longo e-mail do Michael Bay dizendo que fazer esse filme abriria oportunidades para a carreira dele. Diretor definido, como se tratava de um remake, agora estava na hora de escolher o ator que substituiria o Robert Englund. Samuel Baer tinha visto um teste que o ator Jackie Earle Haley tinha feito para conseguir seu papel como Rorschach em Watchmen, o filme, e fez muita questão de ter esse cara em seu filme. Assim foi feito. E outra personagem que também ganharia uma nova intérprete seria a Nancy. Nesse caso, saiu Heather Langenkamp e entrou a promissora Rooney Mara. As filmagens duraram cerca de 70 dias e o diretor teve à sua disposição um orçamento que ninguém na franquia nem chegou perto antes. 35 milhões de dólares. É aquilo, né? Estúdio grande, dinheiros grandes, cobrança grande. Assim como também teve o maior lançamento de qualquer filme da série ao estrear em cerca de 4.700 telas no dia 30 de abril de 2010. 9 anos após a última aparição do Freddy, que foi em Freddy vs. Jason, e 21 anos após algum filme usar A Nightmare on Elm Street no título. O último havia sido A Hora do Pesadelo 6, o maior horror de Freddy. Pois bem, então, todo esse contexto apresentado, a história então do filme é a seguinte. Zerou tudo que a gente conhecia, então essa nova linha do tempo começa no que eu presumo ser 2010, o ano de lançamento do filme. Mas também se passa na fictícia cidade de Springwood, Ohio, Estados Unidos. Tem um jovem chamado Jim numa lanchonete muito bolado pelo fato da garçonete ter ignorado ele. Aí ele vai atrás para reclamar do mau serviço dessa espelunca, mas só encontra uma cozinha especializada em ensopado de cabeça de porco e acaba expulso de lá por um cara com garras de metal. Era o chefe incomodado com a visita inesperada à cozinha? Acho que não, mas vamos pra frente, porque isso aí era um sonho. É, só que ele volta do sonho com um ferimento do ataque do chefe nervoso. Minhas nossas, como é que isso aconteceu? Vamos fingir que a gente não sabe, que a gente não tá revisando o 40º filme dessa franquia pra preservar o suspense, tá bom? Quem chega agora na birosquinha é a pegueta do rapaz Chris, que vê a cara de estragado dele e fica preocupada por ele não tá dormindo há 3
3 dias. Mas quando ela dá uma saidinha pra dar uns 3 peidinhos no banheiro, ele acaba cochilando e o chefe lazarento apareceu mais uma vez pra dizer que ele não é bem-vindo na cozinha, enfiando uma faca em seu goga na frente de geral, fazendo parecer que ele se matou-se a si mesmo, se. Olha, bons tempos quando o cozinheiro descontente apenas cuspia no prato de cliente reclamão, hein? No funeral do Dean, a Chris encontra o ex-namorado Jesse e explica pra ele que o Dean pareceu ter sido forçado a se matar, informação que é corroborada pela garçoneta da lanchoneta, Nancy. Mas o Jesse não compra esse negócio não e caga 3 tonel. À noite a gente vê o que se passa na vida dessas pessoinhas. A Nancy tem um sonho com uma figura esquisita tentando sair da parede, mas ela acorda e o bicho vai embora. Enquanto a Chris sonha com um cozinheiro chechelento cheio das intimidades. Remember me? E de novo no dia seguinte, quando ela cochila na escola e acorda aos berros. Percebendo que a Chris tá meio azucrinada, o Jesse aproveita que a mãe dela saiu pra trabalhar e dá um pulinho na casa dela pra dar uma força. Dá uma força, sei. Nem tá cheio das más intenções esse aí não. Mas mesmo que tivesse, não tem clima não, porque a mulherzinha tá biloura das ideias com esses sonhos birutas que ela anda tendo. O que o Jesse confessa que também tá tendo. Então ele resolve passar a noite lá pra se protegerem mutuamente. Sei. É, gente, ou desconfiança, é só isso mesmo, ou mentes poluídas. Mas enfim, eles dormem agarradinhos, só pra garantir a proteção máxima. Ela sonha, encontra a si mesma um peixototinha, vê crianças cantando uma canção de Nina Bizarra que não me é estranha. É atacada pelo chechelento, fica se estremilicando, avua, gira, bate, quebra, praticamente encenando aquela música da Xuxa. Soco, soco, bate, bate, soco, soco, gira, gira, soco, bate, soco, gira, soco, bate na pombagira. Sei lá. E termina toda latanhada, banhando de xarope de groselha o ex-futuro quase namorado. Que é o que me parece assim, eu acho que não conseguiu proteger ela muito bem não, né? Aí sai completamente azuretado da casa da Chris, dá um pulo na casa da Nancy, informa que esse bagulho de sonho louco é maluco mesmo, que a Chris morreu, diz pra ela não dormir, tenta fugir, mas a polícia pega e leva ele pro Chilindró. E lá no Chilindró, mesmo que ele esteja num aperreio que não passa nem Wi-Fi, acaba mimindo, encontrando o feiozão do pesadelo, recebendo um rombo nas peitas e indo pedir benção a Jeová. Nisso, o colega de cela dele vê essa cena, solta 3 carocinhos de cocô na cueca e chama por manhinha. Enquanto isso, a Nancy tá em casa, vai tomar um banho só pra cochilar na banheira, uma garra emergida água em direção à xeroleia dela. Déjà vu. Pois é, também achei. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o telefone toca e ela acorda. Quem era? Quentin, o crush da moça. Intrigados com esse negócio de sonho louco, eles se reúnem para pesquisar o que cabocha estaria acontecendo, qual a conexão disso tudo e quem é esse tal cabra queimado do sonho. Então eles saem pesquisando alguns documentos em casa, algumas fotos velhas, até que encontram uma foto escondida de quando eles eram girininhos numa creche. E nessa foto tem os dois, os amigos que morreram e mais alguns. Nancy confronta a tança da sua mãe, que vai negando, até que resolve confessar. I didn't want you to remember, I wanted you to forget! Remember what? Que eles estudavam juntos numa pré-escola que tinha um jardineiro chamado Freddy Krueger, que a pivetada adorava e que adorava a pivetada. Só que tem um problema, ele adorava daquele jeito criminoso que você entendeu. Pois é, pesado. Então a mãe da Nancy diz que ele fugiu, nunca mais foi visto e que os sonhos dos jovens não passam de memórias reprimidas. Quentin compra essa ideia e volta pra sua vidinha normal. Porém, enquanto a Nancy pesquisa nas interwebs o paradeiro das outras 8 crianças da foto e descobre que tudo já foi pra terra dos pés juntos, quer dizer, esse aí ainda tá vivo gravando vlogs sobre os pesadelos que ele anda tendo. Pensando bem, acho que não tá mais vivo não. Quentin apaga na aula de natação e tem um sonho flashback no qual testemunha o que aconteceu com o tal de Freddy Krueger, que foi o seguinte: os pais perseguiram ele até uma fábrica abandonada, tacaram fogo no lugar pra forçar o homem a sair, mas como ele só saiu depois que já tinha virado tocha humana, e aí, graças a esse sonho, ele acaba descobrindo o que precisava. Sonhos positivo e conveniente? Não, imagina que é isso, gente. Ainda assim, Quentin tem receio de que, como o cara não foi devidamente julgado, ele possa ter sido morto injustamente, vítima de invenções de crianças. Porque ele não lembra desse cara ter feito nada com ele. E por isso, Freddy estaria se vingando agora. Só que, a essa altura do campeonato, como a Nancy e o Quentin estão evitando dormir, eles já começam a ficar biruleibe das ideias e tendo sonhos acordados. Sendo que num desses, a Nancy consegue trazer um retalho do suéter do Krueger. Não sabendo mais o que fazer, eles decidem ir lá na tal creche para ver se encontram alguma coisa que ajude eles a combater o vagabundo. No caminho, eles esbarram no clichê da alucinação da estrada, mas eles conseguem chegar no destino. Averiguam então o cafofo do Freddy e encontram um pedaço de garra de metal, uma passagem secreta que leva a um muquifo bizarro e o mais decisivo, fotos criminosas que o maldito tirou da Nancy na infância. Diante disso, o Quentin finalmente percebe que He's not after us because we lied. He's after us because we told the truth.
Nesse momento, Nancy lembra do retalho do suéter e tem um insight. Se o pano saiu do sonho, o Kruger pode sair também. Daí, enquanto a Nancy vai tirar um cochilo para capturar o bandido, o Quentin se prepara pegando a lâmina de uma guilhotina de papel e tentando ficar acordado, mas... não consegue, né? E se dana a sonhar. Kruger encontra ele, pega, puxa, enfia o gume uma vez, retalha a outra, mas quando a Nancy aparece, Kruger deixa o mancebo lá e vai atrás da favorita dele. Ela tenta fugir, mas a porta não tem maçaneta, então se tranca no closet, ele dá um sustinho, ela corre, sobe, mergulha num corredor de xarope de groselha, que rompe o piso, o sangue fica, mas ela cai limpinha com roupinha de criança, ele prende ela na cama e solta um bordão típico de abusador. Your mouth says no, but your body says yes. Aff, que bicho asqueroso. E então completa dizendo que deixou ela acordada por tempo suficiente para que, quando ela dormisse, não conseguisse mais acordar. Só que ele não contava que o Quentin, mesmo todo latanhado, conseguiu acordar e maroto que só ele tinha trazido consigo uma seringa de adrenalina que ele crava no peito da Nancy, que acorda com tudo, puxando o Kruger com ela. Quentin lasca o cortador de papel no vagabundo, que devolve com uma agarrada, mas peita na cara no toba? Não, no ombro, porque pelo visto o Kruger cansou de matar gente. É a terceira latanhada que ele dá nele e não quer matar gente. Nancy ataca o vagabundo com seringadas, 1, 2, 3, toma um impom, Kruger volta pro Quentin, mas Nancy chega por trás com um cortador de papel catucando fora a mão do desgramento. It hurts, doesn't it? It's because you're in my world now, bitch. E assim termina fazendo uma traqueostomia forçada no miserento, que desaba e vai pro quinto dos infernos sentar no colo do capeta. Nancy taca fogo no cafofo e ela e o Quentin são resgatados. Mas, chegando em casa com sua mamis, Kruger aparece no espelho por trás dela, crava o gume na cara da mulher e puxa ela pro espelho. O que isso significa? Que o filme terminou tentando fazer mais uma referência vazia ao original. E agora, vamos lá para as curiosidades. Jackie Earle Haley, que deu a vida ao Freddy Krueger aqui, começou a carreira como ator infantil. No entanto, por causa de sua aparência estranha, ele não tinha cara de astro, ele começou a perder papéis. Inclusive, segundo alguns boatos, ele teria ido fazer o teste para o papel de Glenn no primeiro A Hora do Pesadelo. Só que ele foi acompanhado por seu amigo Johnny Depp. Acontece que o bonitão Johnny, que estava lá só fazendo companhia, foi visto por alguém e convidado para fazer o teste. E acabou ficando com o papel. Enfim, ainda assim, Jackie Earle Haley ficou atuando até 1993, quando desistiu da carreira e se mudou para o Texas, onde ganhava vida dirigindo comerciais de TV, entre outros bicos. Até que 13 anos depois, em 2006, ele voltaria a atuar no filme Pecados Íntimos, papel pelo qual ele seria indicado ao Desinibido de Ouro como melhor ator coadjuvante. Curiosamente, nesse filme ele também interpreta um molestador de crianças. Agora, mesmo com esse currículo, ele ainda ficou intimidado quando foi convidado para interpretar o personagem que tinha sido por tanto tempo de Robert Englund. Só que a ideia de dar vida ao vilão empolgou tanto o homem que ele decidiu aceitar o papel. Inclusive, ele foi apoiado por Englund, que curtiu muito seu trampo em Watchmen, dizendo que a tocha seria bem passada. Ok. A ideia da maquiagem do Freddy aqui era para que ela parecesse próximo de uma vítima de queimaduras reais. A realização da maquiagem misturou técnicas tradicionais de próteses com retoques de efeitos digitais. E mesmo com esses retoques digitais assim, logo que as filmagens começaram, eles estavam levando 6 horas para aplicar tudo. Depois foram pegando a manha até conseguirem concluir o trabalho em 3 horas mais ou menos. Jackie Earle Haley comentou que essa foi a sua grande inspiração para o vilão, porque depois de 3 horas maquiando, ele estava a ponto de matar o suéter do Freddy foi tricotado por Judy Graham, a mesma figurinista que tricotou o suéter do Freddy no original. Quanto às luvas, elas tiveram vários protótipos, incluindo uma versão com 5 garras, né? Uma pro polegar também. Mas no final ficou a versão tradicional com 4 garras mesmo. E essas luvas eram os adereços mais protegidos no set, porque depois que as luvas originais do primeiro filme foram roubadas no filme 3, o pessoal não queria ver esse problema se repetindo. Então, guardava um negócio ali a 7 chaves, com segurança, cofre, não sei o que. Não, mentira, só guardava bem mesmo, não sei como, mas guardava bem. O endereço da Nancy nesse filme também é a 1428 da Elm Street, assim como a Nancy original. Mas o nome Elm Street aqui nunca é falado, apesar de que a placa aparece 2 vezes. Mas o mais legal é que a casa escolhida para filmarem também fica localizada numa Elm Street, só que em Barrington, Illinois. O filme tem muitas referências ao original que não vale ficar destacando porque são muito óbvias. Às vezes até são meras réplicas, Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Então eu
eu vou destacar 4 easter eggs mais discretos, como na sequência inicial da lanchonete, as cores vermelho e verde predominam, indicando que o Dean tá sonhando, e no mundo do Freddy. Pouco antes da Chris Mimi na aula, o diretor manda os alunos irem para a página 84. 1984 é o ano de lançamento do primeiro filme. Quando Chris é morta, ela tá vestindo uma camisa com o número 10, muito parecida com a que o Glenn vestia quando foi morto no filme de 84. E para tirar uma reação de nojo autêntica da dupla principal de atores, quando eles veem as fotos da Nancy no cafofo lá do Freddy, a produção colocou ali no meio fotos de cirurgias médicas. E aí eles conseguiram reagir às coisas, porque também não iam colocar, né, fotos reais de menininhas. Alguns integrantes do elenco passaram por uns perrenguinhos durante as filmagens. Na sequência de abertura, em que o Dean tá com uma cara de acabado, isso se deve ao fato do ator Kellan Lutz estar há 2 dias sem dormir para conseguir apresentar uma performance em grande estilo. Mal sabia ele que maquiagem e atuação poderiam dar conta do recado. Já Kyle Gallner sofreu um corte real quando a luva do Jackie Earle Haley, que tinha lâminas retráteis, não retraiu. O pior é que eles só perceberam depois que a cena terminou, porque tava ali, né, naquela adrenalina. Mas esse filme também não ficou barato pro Jackie Earle Haley também, porque as lentes que ele usava começaram a arranhar suas córneas, deixando o homem com um olhão vermelho e o outro com a vista bem embaçada, o que acabou atrasando a produção porque não tava dando pra continuar. Por fim, Rooney Mara não curtiu muito a experiência de participar desse filme aqui não. E tanto foi assim que pensou até em parar de atuar depois disso. Felizmente ela não parou, foi até indicada ao Desinibido de Ouro, acho que umas 2 vezes. Agora, sobre algumas participações, Heather Langenkamp, que interpretou a Nancy, e John Saxon, que interpretou o pai dela, foram convidados para fazer participações especiais aqui. Ela como a garçonete do restaurante na sequência de abertura, e ele, não sei. Mas Heather não aceitou o convite, porque eu acho que estava em outra, enquanto John não pôde aparecer devido a outros compromissos. Mas quem apareceu foi o ator Aaron Yu, como um dos jovens do passado da Nancy, que aparece num vlog quando ela pesquisa o paradeiro daquelas crianças. Tá, mas agora você se pergunta, quem é ele? Até o momento, não é ninguém muito conhecido não, mas é que ele interpretou o moleque mala no remake de Sexta-feira 13. Por isso ele conseguiu o feito de ser morto pelo Jason e pelo Freddy. Pelo menos a gente presume que ele foi morto aqui também. E a propósito, o contador final de mortes aqui é 6. Dean, Chris, Jesse, esse vlogger, o Freddy no passado e a mãe da Nancy. Não dá pra considerar que o Freddy morreu 2 vezes porque ele voltou pra matar a mãe da Nancy. Então, ou aquilo foi um sonho falso e ela não morreu, ou ele que não morreu e voltou pra matar ela. E a morte que eu destacaria aqui foi... Olha, não tem muitas mortes de destaque não, viu? A da Chris é repeteca, a do Jesse é padrão, estaria entre a do Dean e a da mãe da Nancy. E eu acho que eu vou ficar com a da mãe da Nancy, tá? Surpreendente, gráfica, apesar do efeito digital ser bem perceptível, mas tá maneiro sim. Vale o destaque. Achei esse reboot de A Hora do Pesadelo um filme ruim? Não. Mas achei bom? Também não. A grande verdade é que esse filme tem o Freddy Krueger como vilão, tem os ataques nos sonhos, a Nancy como mocinha, o mesmo nome da franquia, mas não parece A Hora do Pesadelo na essência. É uma releitura, tudo bem, mas parece mais uma imitação que finge não ser uma imitação do que propriamente uma releitura. Talvez porque na tentativa de prestar homenagens, transmita ecos demais do original, copiando alguns trechos ao pé da letra ou reimaginando outros. O que nem sempre fica bom, principalmente quando esse filme dispensa a realização de efeitos práticos em favor de efeitos digitais. O Fred tentando sair da parede, a chuva de sangue no quarto, sabe, lá em 1984 o pessoal fez e ficou muito melhor. E aí, quando o próprio filme se coloca nessa posição de comparação constantemente, não deixa que a gente esqueça do original e nem consegue despertar sua identidade própria, que tanto parecia querer despertar, já que ao passo que copia certos trechos isolados para referenciar, também propõe significantes mudanças conceituais e visuais. Nitidamente tem uma tentativa de atualização como obra de terror, ao buscar ser mais sério, sombrio e pesado tematicamente. Porém, infelizmente, nem sempre funciona tão bem assim. Até acho que a nova proposta de visual pro Freddy Krueger seja positiva. Optaram aqui por uma maquiagem mais realista. Sim, realista. Uma pessoa marcada por queimadura se parece muito mais com o que a gente vê aqui do que no original. A questão é que a aparência do Freddy original era mais criativa e única. Para um filme fantástico, encaixa perfeitamente. Já esse aqui tem uma queimadura normal, o que acaba ficando meio sem graça. Mas ok, combina com esse novo tom do projeto que adota aquela ideia do Freddy pedófilo que foi descartada na original. E com razão, isso foi descartado lá, porque isso realmente deixa o bicho ainda mais asqueroso. Esse Freddy Krueger aqui dificilmente conseguiria ter uma franquia tão longeva. Mas para um filme isolado, para realmente fazer a gente odiar o sujeito,
acho que também encaixa em todo o panorama da creche que o filme trouxe e tal. É mais uma coisa que combina com essa proposta mais séria. Porém, o que pega sobre esse Freddy Krueger é que ele simplesmente ficou chato. Não era pra ser o engraçadão legalzão, não, longe disso. Era pra ser assustador, o que ele não é. Ele tem um passado e um contexto perturbador, mas quando ele surge em cena, o filme fica aborrecido. Primeiro que os sonhos onde ele governa são tão sem inspiração que valem. Quando tem alguma coisa que chama atenção em cena, provavelmente está sendo chupinhado ou reimaginado de outro momento da franquia, em especial do primeiro filme. Quando não, na maior parte das vezes, esse projeto aqui tá lotado de sonhozinhos mó tanto faz. Segundo, quando o vilão abre a boca, nossa, que preguiça. Quanta fala ruim, óbvia, caricata, sem inspiração. Antes colocasse ele em mudo, porque quando ele abre a boca pra falar alguma coisa é só patifaria. Eu até via o pessoal falando por aí, Ah não, porque esse Fred é muito sério, não é sarcástico. não é não. Ele até tenta sarcasmo, mas o problema é que ele não é sarcástico, ele só é chato, aborrecido. E terceiro, eu até admiro os esforços do ator Jackie Earle Haley, mas a composição murcha dele, com alguns sorrisinhos preguiçosos, quebrado com alguns gritos repentinos. Tudo isso só selou a minha preguiça pelo personagem. Achei uma composição muito pobre. Por isso, eu até preferia as cenas em que a dupla Rooney Mara e Kyle Gallner interagiam e faziam suas investigações. Não que a investigação também seja grandes coisas e o filme até ajuda a responder as coisas em sonho, o que é de uma preguiça criativa enorme, e a trama como um todo também não é lá grandes coisas. Até tem alguns traços assim mais criativos, umas certas conexões aqui, né? Um panorama, criou um panorama um pouco mais próprio, mas ainda assim não é tanta coisa assim. Ou seja, esse filme não comunicou nada que o original não tivesse comunicado. E ainda fez isso com muito menos pontos de agrado, não justificando a realização de um reboot, pois em suma, me pareceu que esse filme copia o que não deveria ser copiado e, quando muda, tenta melhorar o que não pedia melhora. Me pareceu só uma tentativa descarada do estúdio de reviver uma franquia decadente apenas para ganhar alguns tostões a mais. Iniciativa que parece ter dado certo para os estúdios, já que esse filme aqui fez a maior bilheteria de toda a franquia, ao bater a marca de 63 milhões de dólares domesticamente e 117,7 milhões no total, no mundo inteiro. Todavia, se a gente levar em consideração que o filme precisa fazer cerca de 3 vezes o orçamento de 35 milhões de dólares para compensar os custos extras com marketing e a divisão com as salas exibidoras, o lucro não foi tão grande assim. Pelo menos teve lucro. Ainda assim, o estúdio Platinum Dunes estava disposto a fazer pelo menos uma sequência. Inclusive, Jackie Earle Haley e Rooney Mara tinham contratos assinados para participarem de mais capítulos. Mas isso não foi para frente graças à reação muito mais negativa do que positiva por parte da crítica e do público. E por conta dessa reação, a Platinum Dunes até parou de fazer remakes de clássicos de terror. E os executivos decidiram seguir apenas com obras originais a partir de então, com Uma Noite de Crime e Um Lugar Silencioso. E por isso que esse é o último capítulo de revisando a franquia A Hora do Pesadelo, pelo menos por enquanto, até decidirem reviver a franquia. Mas Otávio, e Fred vs Jason? Sim, claro, a gente vai fazer, mas essa é uma franquia crossover, é uma franquia híbrida. Então esse filme vai ganhar um episódio especial próprio, fiquem tranquilos que ele tá chegando. Que é o nosso encontrinho marcado pra semana que vem. Combinado então? Maravilha, então até lá. Tchau!